Eu quis tentar uma nova abordagem para angústia. Angústia é algo muito presente na minha vida, pelo menos, eu não sei na sua, mas muitas vezes eu me deparo com a quantidade de possibilidades que existem na vida a serem feitas e isso me dá um certo medo, me dá um certo, acho que iria além do medo, acho que é um certo terror mesmo. A vida é tão multidisciplinar, existem tantas coisas extremamente interessantes, tantas coisas a ser feitas, e nosso tempo é limitado, que essa angústia ela cresce conforme você é apresentado às possibilidades que existem na vida. E eu acho que essa angústia existe exatamente por essa limitação de tempo que a gente tem enquanto ser humano. E a gente vive na realidade em uma ilusão de permanência. A gente vive como se não houvesse amanhã. E eu acho que, na verdade, essa ilusão de permanência é algo que a gente cria para nos dar algum tipo de conforto. Porque eu acho que encarar a morte realmente, pelo que ela é, o fim de tudo, é muito difícil. Então a gente precisa acreditar, como somos seres finitos, a gente vê muito o sentido na infinitude. Então coisas que são eternas parecem ter muito mais sentido para nós que somos finitos do que coisas que são finitas. Por exemplo, o cara deixou um legado, uma empresa que viveu além dele, um pensamento, uma história, algo que viveu além dele, a gente considera isso de muito significado. Uma vida de sentido é o quê? Uma vida que deixa bons frutos, que dá bons resultados. A gente coloca mais sentido em coisas infinitas do que propriamente nas coisas finitas. Então acho que a gente precisa dessa ilusão de permanência para poder literalmente permear o dia seguinte. Porque se você pensar que tudo que você fez hoje como esforço para poder tolerar e construir algo na vida pode acabar amanhã, ou enquanto você dorme de hoje para amanhã, é tão insuportável que a gente prefere acreditar que a gente é permanente, que a gente vai viver para sempre. E nenhuma decisão boa geralmente sai do a gente vai viver para sempre, ou foda-se o amanhã. Eu acho que na realidade essas ideias se conectam muito, né? O não ligar pro amanhã e viver o hoje e achar que vai viver para sempre são duas coisas que se encontram. Porque se você acha que vai viver para sempre, logo não importa tanto o amanhã. E se você acha que vai morrer hoje, então importa muito o hoje. Interessante pensar nisso. Mas essa ilusão de impermanência, de permanência, na verdade, ela vem exatamente para mascarar isso. Mascarar nossa angústia, mascarar nosso medo que tudo acabe. E a realidade é que basta uma hora pensando sobre a vida para que ela perca o sentido. Para que ela perca o sentido para você. Isso é chato. É chato. Isso gera novamente angústia. E talvez na verdade seja até o motivo da angústia. Que existem mais motivos para a vida não ter sentido do que para ter. Pelo menos para mim, eu acho. E muitas vezes essa angústia para mim ela é paralisante. Então, eu tenho um conceito que é o seguinte: quanto menos eu vivo a minha vida, quanto menos eu faço coisas relevantes da minha vida, menos eu vou estar apegado a essa vida caso ela acabe num instante. E isso é, na realidade, um conceito que me afasta de viver a vida muitas vezes. Que é a questão da finitude. Saber, pô, se isso aqui vai acabar a qualquer momento, eu não quero estar muito apegado a isso, para isso não me machucar tanto. E claro, isso exige até um certo pensamento místico, né? Porque eu preciso acreditar que vai existir eu, além da morte, para que eu possa pensar como eu me sinto em relação à vida. E eu já derrubei esse argumento logicamente para mim mesmo, pensando, por exemplo, tá, mas mesmo que eu vou morrer de qualquer maneira. Então, eu prefiro ter uma vida. Eu vou fechar essa janela que meu cachorro tá latindo. Ai, tomara que não encoste na câmera, vai encostar na câmera. Droga. Fechar. Ela não vai dar pra fechar tudo. Foda-se. Eu prefiro ter uma vida significativa ou uma vida fútil ao final dela.
Então, mesmo que eu realmente morra, e eu vou morrer, como que eu pretendo olhar, se houver essa realidade, se houver essa possibilidade, para essa vida quando eu me for? Ah, não fez tanta diferença pra mim morrer porque eu não fiz muita coisa, então que bom, não tava apegado a essa vida. Ou caramba, olha quanta coisa eu fiz, caralho, que vida foda que eu vivi. Então eu vou me orgulhar disso de alguma maneira. E não faz o menor sentido a primeira instância, onde você não aproveita a vida, vive uma vida fútil, superficial. Isso, viver uma vida de sentido, te aproxima da morte. Te aproxima da morte. Fazer coisas significativas, arriscar-se, te aproxima da morte. Mas também te aproxima da vida. Só existe vida porque existe morte. Só existe nascimento porque existe morte. Buda, quando questionado sobre a iluminação, ele não respondia muitas perguntas, na verdade, ele só dava o caminho. Mas uma coisa que ele dizia era isso, que o estado de iluminação era um estado onde não há nascimento nem morte. Porque uma coisa está interligada à outra. E a morte não só faz parte da vida, como a morte é a vida. Não há vida sem morte. Não há vida sem morte. A morte é uma experiência a ser vivida, uma experiência da vida a ser vivida. E encarar essa realidade é muito difícil. É muito difícil. E muitas vezes me parece que todas as angústias humanas estão correlacionadas com a morte de alguma maneira. Todo medo é o medo da morte. Pode ser o medo da morte física ou da morte espiritual também. Pensa em alguém que tá ficando velho e queria ter tido filho. Se aquela pessoa tem medo de morrer sozinha. Ou tem um impulso inconsciente, talvez, na pessoa querer ter filho, que é o impulso de perpetuar-se. Como eu falei antes, né? A gente valoriza mais coisas que são infinitas do que coisas que são finitas. Então, você deixar um legado no mundo, você deixar um filho, muitas vezes é o mais próximo de um legado que muitas pessoas vão realmente deixar no mundo. E essa é a nova abordagem que eu tô testando contra a angústia. Eu não sei se isso melhora as coisas, mas eu tô testando. Que é, ao invés de ficar paralisado, eu vir aqui e falar sobre isso. Falar sobre o que me deixa angustiado, como me deixa angustiado. Existe um senso de urgência na vida que eu acho que tá mais certo do que a ilusão de permanência, que é você precisa fazer algo, porque sua vida tá rodando, e ela tá acontecendo, e ela não vai parar de acontecer. A flecha do tempo nunca para. Apesar de que o tempo, pra mim, não existe. O tempo, pra mim, não existe. E essa não é uma ideia minha, é uma ideia relativamente recente, mas já tem filósofos, eu acho, falando sobre isso. Como o tempo é um sentido humano para a gente poder lidar com a finitude, mas na realidade ele é só uma medida de espaço, né? Uma medida de entropia. Eu vi o Fermento do Sem Groselha falando sobre isso, falando sobre o tempo ser uma medida de espaço, mas é uma medida de entropia mesmo. A direção que a entropia vai, mas a gente precisa dessa sensação de tempo para poder coordenar nossa vida, né? Com o sol e a lua, e dormir e acordar, esses ciclos, a gente precisa dessa noção de tempo. Mas não sei o que isso tem a ver com angústia. Acho que é só o meu TDAH falando e me trazendo para outro assunto. Eu já me perdi completamente no que eu estava dizendo, mas eu acredito que seja algo bom. Quando você coloca para fora o que está dentro de você e você acaba se perdendo, porque quer dizer que você de alguma maneira deixou aquilo ir. Eu acho que uma das coisas que o TDAH me ensinou foi a deixar ir. Porque como TDAH, e eu falo da minha experiência somente, muitas vezes se eu fico muito tempo sem ver um amigo, eu esqueço que ele existe. E às vezes quando eu esqueço um pensamento, eu realmente esqueço aquele pensamento. E o budismo ensina muito isso. Na verdade, o mindfulness também, né, que foi uma ocidentalização do budismo, fala muito sobre isso. Deixar ir. Você nunca vai deixar de pensar, sua mente nunca vai parar, mas você pode aprender a se desapegar desses pensamentos. E a habilidade do desapego, ela é muito útil na vida. E útil também
Porque eu comecei o vídeo falando, que é pra angústia. A angústia vai existir. E ela vai existir pro resto da sua vida. Porque ela tá inteiramente interligada com o fato de você estar vivo. Ou seja, com o fato de que você vai morrer. E o ideal, que é praticável muitas vezes, mas nem sempre, é desapegar-se dessa angústia. É deixá-la aí. Você sabe que ela tá lá, mas ela já não incomoda tanto mais. Ela existe, mas não incomoda. E assim você vive a vida até o dia do seu último dia. E é isso. Melhor viver uma vida de sentido do que uma vida sem sentido. Mas quem atribui esse sentido é você. Você encontra o sentido da sua vida no que você quiser. O ser humano tem essa habilidade que é também uma maldição. Nós atribuímos o nosso sentido. Os animais já vêm programados para o que vão ser, fazer, para o que vão viver. Nós não. Nós temos que escolher. E essa é a verdadeira prisão do ser humano. A prisão da escolha. É isso. Mas, novamente, até sobre esse pensamento, o que resta a ser feito é deixar ir. Então, deixe ir. E eu vou deixar essa angústia aí e viver. É isso.